Gente, vamos lá. O que esse caso traz para a gente como uma reflexão? Por que ainda tratamos alguns profissionais com tanto desrespeito? Por que a gente não valoriza o entregador, o gari, diarista? Quando eu falo a gente, é a sociedade. E para pensar, são pessoas fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia a dia e que sentem na pele o quê? O preconceito. Isso precisa mudar, né? Vamos falar sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Sátina Pimenta. Obrigada, Sátina, pela sua participação. Uma boa tarde. A gente também recebe aqui o Douglas, que ele trabalha também como motoboy, entende dessas plataformas, vai contar pra gente o que é orientado, já você explica. E a gente também recebe aqui a Raquel, que trabalha como diarista, daqui a pouquinho também vai contar o relato do que ela sente no dia a dia com a profissão. Mas, Douglas, repercutindo esse caso inicialmente, qual é a orientação dessa plataforma de entrega de alimentos? Perfeito. A plataforma, ela sempre orienta, né, já vem no aplicativo o aviso para o cliente que o motoboy não tem a obrigação de subir até a porta do apartamento. A plataforma sempre orientou isso. Mas, independentemente do que a plataforma orienta ou não, há de se lembrar que o motoboy ele não é garçom, ele não é mordomo, ele é entregador. Então, ele faz a função como se fosse o entregador da Shopee, do AliExpress, do Correio, que não vai até a porta do apartamento. Ele vai até o endereço do cliente. A obrigação dele é chegar até o endereço. Chegou no endereço, se o cliente está lá para receber ou não, aí já é problema do cliente. Se ele está dentro da casa dele, ele quer um serviço de concierge que leve até a porta dele, então ele tem que procurar alguma plataforma ou algum entregador que faça isso especificamente. Mas na categoria de motoboys, não existe essa obrigação. E para a gente entender de uma vez por todas, que a gente já falou sobre esse assunto aqui em outras situações também que chamaram bastante atenção, por que é interessante, por que é importante para o motoboy esse tempo que ele vai subir na casa do cliente, entregar ali na mão dele, tocar a campainha, por que esse tempo é tão importante assim para o motoboy? É porque muitas das vezes as pessoas pensam só no tempo, mas não é só por causa disso. É porque a moto ela fica exposta lá pelo lado de fora. E ninguém vai... Sabe quanto custa hoje a moto mais barata no ramo de motoboy hoje? Você vai gastar no mínimo R$18.600. Foi o que eu gastei para comprar uma semana passada. Como é que alguém vai dar conta de quase R$20 mil para um motoboy que vai subir para fazer o lanche, entregar o lanche na porta do cliente? Ninguém vai garantir isso para ele. A moto vai ficar exposta lá para lá de fora. O ladrão ele leva cerca de 5 a 10 segundos com a chave micha. Ele coloca na ignição, estoura a ignição e leva. Então, o porteiro ele não vai ter obrigação, quando tem porteiro, ele não vai ter obrigação de ressarcir essa moto para o motoboy. A loja não vai ressarcir, o iFood não vai ressarcir, ninguém vai ressarcir. Muito menos o cliente. Muito menos o cliente. Então, quer dizer, é uma questão que não é só por conta do tempo, tem também o tempo. Mas o pior de tudo é o prejuízo que o motoboy tem que assumir. Eu, no nosso grupo de WhatsApp, toda vez a gente está sempre repassando, infelizmente, informe de furto de moto, justamente por causa disso. E Douglas, das situações que você já vivenciou como motoboy, o que você pode trazer para a gente de relato, né, dessas humilhações que a gente está sempre noticiando aqui no programa? Olha, são muitas, são muitas. Eu teria que falar disso o dia inteiro. O problema todo é, como a gente falou da outra vez, na outra entrevista, a população hoje em dia, ela não está preocupada com o bem-estar do próximo. A realidade é essa. Se é motoboy, se é diarista, se é o gari, ninguém está preocupado com isso. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, aquele caso tem um fato peculiar que as pessoas não perceberam. Rio de Janeiro, eu sou natural de lá, eu posso falar. Boa parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou ela presta serviço na milícia, ou presta serviço para bicheiro, ou presta serviço para alguma contravenção. Então, aquele policial, ele desceu da casa dele, foi até a loja para confrontar aquele rapaz, porque, de alguma forma, ele queria impor o conceito dele. Que se ele quisesse matar o rapaz, ele tinha matado. Ele foi para lá para tentar impor o conceito. No Rio de Janeiro tem muita essa coisa de conceito. O camarada chega num lugar, não conhece o lugar, aí tem uma favela, o cara quer entrar lá, não conhece, ele fala, não, conheço o fulano que é conceituado aí. Pronto, ele tem as portas abertas, ele entra e sai a hora que ele quiser. Então, o que ele quis fazer? Ele quis impor o conceito dele. Eu não sei se ele é criminoso, não vou fazer aqui ilações, mas se você der um Google, você vai ver. Não é de hoje que a gente vê denúncia de policiais envolvidos com contravenção, com tráfico de droga, com isso, com aquilo. Então, quer dizer, esse policial ele foi lá para tentar mostrar que ele era alguém muito mais do que só um policial. Agora, entendeu?
É claro que a polícia está aí para servir a sociedade, para garantir a nossa segurança. Inclusive, o que a gente orienta é, em casos de situações assim, chame a polícia. Lógico, com né? Ainda certeza. tem um agravante a mais nessa situação. Mas não é só policial que a gente vê fazendo isso. Né? Daqui a pouco a gente também vai falar de outros casos que aconteceram no ano passado e que chamaram bastante atenção. Mas antes, Sátina, o que explica, né, uma pessoa agir de tal maneira, tão humilhante, com profissões que hoje a gente sabe que, mais do que nunca, nessa vida moderna que a gente leva, até mesmo para eu estar aqui trabalhando, tem alguém em casa cuidando dos meus filhos. Né? Assim como a Raquel também é diarista, assim como o Douglas trabalha com serviço de entrega, por que ainda assim a sociedade não amadureceu? Então, a sociedade, na verdade, não vai amadurecer em relação a isso, desculpem falar a verdade. Por quê? Porque ela precisa entender que existe uma relação de poder entre os sujeitos e que essa relação de poder ela precisa ser colocada, imposta. Isso traz aquilo que a gente chama de status social. E aí, algumas profissões ou alguns sujeitos que pertencem à sociedade em seus papéis são considerados de maior status e outros de menor status. Então, os de maior status, para se manter no maior status, eles precisam subjugar o de menor status. E assim a sociedade, o mundo, ele vai seguindo. É horrível se dizer isso? É horrível se dizer isso, mas é a realidade. Raquel, você também sente isso na pele, na sua profissão de diarista? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, obrigada. Sinto, já senti muitas vezes na pele o fato de nem um bom dia, ou simplesmente abre a casa, eu entro, sai e pronto. Às vezes nem volta para me paga de lá mesmo, por Pix, e nem volta para nada, né? E aí a gente, tipo, passa pela gente, não fala nada, a gente sente um lixo, né? Isso porque você está ali dentro da casa da pessoa. Nem um bom dia ela te recebe. Não, tem pessoas que não. Tem pessoas que, como essa, a Tati, né? É que a Tati, gente, fez um vídeo. Uma das pessoas que você, né, oferece o seu serviço de diarista, a Tati, fez um vídeo da Raquel chegando para trabalhar e falando exatamente isso, né? O quanto que faz a diferença receber um bom dia, receber um abraço. Esse vídeo ganhou uma repercussão. A Tati Pezin é fotógrafa e ela tem um trabalho muito bacana, um olhar muito sensível de extrair das pessoas esse sentimento e depois ela transforma isso, né, com esse olhar sensível dela em um trabalho fotográfico. E você hoje fez esse desabafo. O que isso muda na sua vida? O que receber um bom dia, receber um abraço, de que forma que isso interfere no seu trabalho? Eu me sinto assim, sabe? Eu me sinto da casa, já nem me sinto mais. Ali eu tenho, sei lá, pode ser um defeito, mas eu tenho confiança de conversar, de me abrir, sabe? Igual a Tati mesmo. Ela nota quando eu tô triste, sabe? E aí pergunta e simplesmente eu vou falando, sabe? Isso faz a gente se soltar, sabe? Se sentir assim mais visada. E assim, não se sente... Não é para se sentir humilhado, não é uma profissão, né? É um trabalho né, que você vai ganhar seu dinheiro honestamente. Mas assim, às vezes tem pessoas que fazem a gente se sentir tão para baixo, tão lá embaixo, que realmente, às vezes a gente não tem força nem para terminar. Termina ali porque tem que terminar, né? O serviço. Mas quando encontra um que te acolhe, que conversa, que quer saber até do seu dia, como foi seu dia anterior, nossa, a gente trabalha super feliz, faz coisas até que nem era para fazer. Mas a gente quer fazer porque a gente também quer retribuir de alguma forma. Entendeu? Quer agradar, por outro lado, também as patroas, que, enfim, viram nossas amigas, né? Verdadeiras amigas. Faz diferença, Douglas, quando você vai encontrar com um cliente que solicitou o seu serviço, esse bom dia, esse boa tarde, esse boa noite?
Perfeitamente, claro que faz diferença. Tem cliente que a gente tem o maior prazer, muitas das vezes, até de atrasar um pouquinho mais para atender ele, porque sabe que é uma boa pessoa, sabe que é uma pessoa que está ali para ajudar, prestativa, está sempre fazendo o melhor. Mas tem cliente que, olha, eu vou te dizer uma coisa, se eu puder fazer o mínimo para ele não... Teve uma vez que aconteceu isso, tá? Eu cheguei na casa de um cliente, ele fez o pedido pela plataforma, cheguei lá, o cidadão não atende o telefone, o interfone ele também não atende, era o Natal, a demanda era muito alta, e eu não podia ficar lá ao luxo dele 30, 40 minutos até a hora que ele decidisse atender. O que eu fiz com o pedido dele? Eu vendi para o próximo que apareceu. O próximo morador do condomínio que apareceu, eu vendi o pedido dele. Eu deve estar com fome até hoje. Porque se ele não respeita quem está trabalhando, também tem que respeitar a fome dele, correto? Então, assim, as pessoas acham que o motoboy, ele está ali como um vassalo, está ali para servir a hora que ele quiser, o dia que quiser. Porque já tem esse estereótipo de que o motoboy, desculpa a expressão, é um ferrado na vida. O que esse cara vai poder fazer contra mim se eu atentar contra ele? O cara já pensa assim. Agora, quando tem uma briga de trânsito, por exemplo, que o camarada está com um carro, supor aí, de 50 mil, 40 mil, o outro está numa Volvo, a conversa dele já vai ser diferente. Ele já não vai chegar lá gritando, abrindo o braço. Porque, no mínimo, ele vai pensar, ou esse cara é desembargador, ou ele é filho de um juiz, ou ele conhece alguém que... Então, essa questão, como a doutora falou, da classe social, do status, ela interfere muito, porque o estereótipo de motoboy na sociedade, infelizmente, aquele cidadão que deu aquele problema na matéria anterior, ele acaba queimando o cara que é profissional de verdade, o cara que faz o trabalho de verdade no dia a dia. E isso entra num amaranhado onde todo mundo acaba sendo prejudicado. E, às vezes, o motoboy que está lá, coitado, só trabalhando, fazendo dele todo dia, ele acaba sendo tratado como marginal, como um cidadão que não merece respeito, como um cidadão arruaceiro. E não é, como se diz, o perfil da categoria num todo, entendeu? Tem pessoas muito boas trabalhando de motoboy, tem pessoas dignas trabalhando de motoboy, tem pessoas de boa índole trabalhando de motoboy. Infelizmente, como a categoria ela tem essa função social de acolher quem vem do sistema carcerário, já falei isso outras vezes aqui, muitas das vezes esses indivíduos, ao adentrarem dentro da categoria, eles acabam manchando o nome de quem é um cidadão de bem, que está ali só para fazer o dinheiro dele, o ganha-pão dele no dia a dia. E isso talvez seja culpa de políticas públicas ineficientes. Por exemplo, São Mateus é liberado o mototáxi, em Linhares é liberado o mototáxi, São Gabriel da Palha, em qualquer roça pode fazer moto, porque na Grande Vitória não tem? Porque em Vila Velha não pode, tem que depender de plataforma. A quem interessa isso? A CETURB, o governo do Estado? Porque tem um monte de gente precisando trabalhar aqui. Por que eles não liberam para a gente aqui o mototáxi aqui, para cada um poder ganhar o seu dinheirinho, entendeu? Faz uma regulamentação, coloca lá direitinho quem é o cara, de onde ele é, qual é o antecedente, o que ele faz da vida, mas deixa o cara trabalhar. Mas não, aí acaba tendo essa brecha por plataformas, pessoas de má índole entram lá, se passam muitas das vezes por outra pessoa e cometem esses crimes. Voltando, gente, no caso da agressão, olha só, em maio do ano passado, uma outra história também deixou todo mundo assustado pela violência gratuita. Uma ex-atleta de vôlei, Sandra Matias Correia, de Sá, foi flagrada agredindo e perseguindo 2 entregadores. Essa confusão aconteceu porque eles teriam, subido com a moto na calçada. E aí, aos gritos, a mulher dizia que eles não eram bem-vindos no bairro. O primeiro entregador foi agredido com um puxão e com um soco. Depois, ela bateu ainda no rapaz com uma coleira de cachorro, gente. E pensa que acabou? Não acabou não, tá? Depois a Sandra arrumou uma confusão com uma outra entregadora. Você lembra desse caso? Então, a mulher chegou a morder a perna da moça, bastante alterada, ela xingava. E a Sandra responde na justiça pelos crimes de lesão corporal, injúria e perseguição. Sátina, o que essa atitude diz a respeito de quem pratica? Na época que a gente conversou sobre isso, a gente falou um pouquinho sobre a relação de saúde mental até, porque a gente vê que ela está muito desorientada, muito enraivecida, né? E aí a gente chegou a pontuar sobre isso. Mas outros tipos de agressões, principalmente as agressões verbais, que levam à humilhação, vem muito dessa consideração de status. Eu acho, Roberta, que a gente tem que entender que nós moramos em uma sociedade, nós vivemos em uma sociedade que todo mundo depende de todo mundo. Quer ver um exemplo? Quando os coletores de lixo, eles entram em greve, a gente fica como? Desesperado, né? E se você for parar dentro dessa lógica de status social, quem é o coletor de lixo dentro do status social?
Só que ele é extremamente importante para mim. Ele é importante para a minha saúde, ele é importante para a saúde do meu bairro, ele é importante para a saúde da minha família, ele é importante para a saúde da minha casa. E às vezes eu esqueço disso. Inclusive... Se tornam invisíveis para a sociedade. Inclusive, eu quero até deixar um beijo para a Betita, que é a pessoa que cuida da minha casa. Tá? Eu agradeço muito o que vocês fazem. Muito. Porque é isso, Beto. Olha, gente, fiquei até emocionada com a Beth. Porque sem vocês, a gente não tem... não é cuidado, tranquilidade, eu acho que essa é a palavra. A tranquilidade de deixar a nossa casa, de deixar os nossos filhos, sabe? Porque vocês são maravilhosos, vocês fazem com que tudo gire de uma forma muito bacana e não como serviços, como servidores, mas como pessoas que colaboram com as nossas vidas, entende? Só que a gente precisa entender isso. A gente Só que quem precisa. pratica esse tipo de preconceito cresceu aprendendo isso como verdade. Infelizmente, Sim. alguém ensinou dessa maneira. Sim. É possível desconstruir? Sim, com certeza. Até porque a gente não está vinculado somente com esse eixo social ou com esse núcleo social. Nós podemos observar novas coisas que estão acontecendo em outros núcleos sociais. Entende? Então a gente pode mudar sim, principalmente se a gente tiver o sentimento de empatia para com o outro. Tendo esse sentimento, fica muito mais fácil ainda da gente compreender a importância de cada um de nós dentro de uma sociedade. Douglas, nas relações humanas, você com seu cliente que contratou o seu serviço, você foi lá entregar na portaria. O que esse cliente poderia fazer como ser humano que influenciaria, ajudaria no seu dia a dia? Primeiro ponto é não usar um telefone que ele não disponibiliza para estar sempre ligado. Que a maioria dos clientes aqui na Grande Vitória tem 2 números de telefone e nenhum funciona. Se ele pelo menos atender o telefone, já vai adiantar meio mundo. Você liga para o cidadão, para o primeiro telefone, ele não atende. Liga para o segundo, ele também não atende. E aí, vai fazer o quê? Telepatia? Sinal de fumaça? O porteiro não consegue contato. Então, se ele pelo menos atender o telefone, ficar atento ao telefone, fez um pedido, encomendou um pedido, fica atento ao telefone. Fica atento ao telefone, isso já vai adiantar muito. Agora, se ele puder já descer para respirar o lanche dele lá embaixo, passou 10 minutos, 15 minutos, que é o tempo... Uma moto hoje dentro da Grande Vitória, ela não leva mais do que 15 minutos da loja para a sua porta. E pode acompanhar pelo próprio aplicativo. Aplicativo, né? quando o motoboy é da plataforma, dá para você acompanhá-lo. Mas quando não é da plataforma, quando é um motoboy contratado pela loja, você não tem como acompanhar. Mas você fez o pedido, já passou meia hora, você pode contar que o cara já está quase chegando da tua porta e não vai demorar mais do que isso. Então, dá uma ligadinha para a loja, olha, o rapaz já saiu, então estou indo para lá, vou receber. Porque a obrigação sua é de estar lá para receber o seu pedido. O pedido é seu, correto? Agora, se o cidadão não está lá para receber o pedido, o que o motoboy vai fazer? Ele vai entregar ao porteiro se já tiver pago. Se não tiver pago, ele vai tentar fazer contato. Se ele não conseguir fazer contato, ele vai retornar para a loja. Se o cliente tiver essa consciência, já vai ajudar muito. Agora, além disso, seria natural, não precisaria nem estar falando disso aqui, né, mas ter o respeito pela pessoa, do ser humano que está ali. Isso é o mínimo que a gente pode ter por pessoa, né? Nem por classe social, por pessoa. É um ser humano que está ali, não é um vassalo, não é um trapo que está ali, é um ser humano. Então, o mínimo que você pode ter, isso. o mínimo que você pode ter o respeito por ele. Né? E para você, Raquel, quais atitudes que contribuem para um dia de trabalho seu mais feliz, com mais disposição, com mais vontade? Olha, geralmente quando a gente chega na casa, dá um bom dia, né? Pergunta se está tudo bem. Tem gente que oferece o café da manhã. Oferece o café da manhã, se você puder. Oferece o café da manhã para a sua diarista, que muita sai de casa sem tomar café. Fica com fome até o horário do almoço, né? Eu tenho oportunidade de tomar meu café em casa. Tem casas que eu chego e tomo café. Às vezes eu tomo café novamente, porque a recepção é maravilhosa. Já tem outras que não. Eu não consigo tomar café em casa, porque a casa que eu vou é longe. E ali, às vezes, ou ela sai para trabalhar, não tem como deixar o café para mim. E aí eu fico com fome até a hora do almoço. Então, se você puder tornar o dia dessa diarista melhor, faça isso. E como que isso influencia na vida de vocês, por exemplo, diante de uma atitude desrespeitosa, uma atitude com preconceitos? Isso
deixa vocês desmotivados? Quantos colegas vocês já viram, às vezes, abandonando a profissão por conta dessa falta do lado humano mesmo, nas relações pessoais? Você já viu isso, Douglas? Já eu lido com isso todo dia, todo santo dia. Eu administro 2 grupos na Grande Vitória com 1.000 pessoas cada um, dentre motoboys e empresários da rede fast food. Todo santo dia eu lido com isso. Todo santo dia eu estou atendendo um problema com o empresário, às vezes o empresário desabafando o problema que teve com o cliente no meio da operação, às vezes é motoboy desabafando que teve problema no trânsito, problema com o cliente. É todo santo dia. Essa semana retrasada mesmo, teve quase morte. Os casos são vários. São casos de o cara pegar e falar, Douglas, olha, eu já estava já municiando a arma para poder partir para cima desse cara. Eu falei, não, cara, não faça isso. Então, assim, o impacto de uma palavra mal colocada é muito pesado, entendeu? Sátina, para a gente finalizar, de um lado é o sustento da família e de outro é algo que está ferindo a pessoa, né? Isso pode, de fato, afetar o emocional daquele trabalhador. Afeta o emocional do trabalhador, afeta a família do trabalhador, afeta tudo que está relacionado a ele. Até porque ele sai da casa dele com a ideia de trabalhar com honestidade e voltar para casa para suprir a necessidade da sua família. E quando ele vai fazer isso e ele é humilhado, ele se sente desprezado e pode, inclusive, desistir. O que a gente não quer ver de jeito nenhum, afinal Não. de contas, é o sustento da família, né? Então, a gente precisa repensar as nossas atitudes. Obrigada, Sátina, pela sua participação. Obrigada, gente. Desculpem a emoção, mas minha Betita é maravilhosa na minha vida. Tem 20 anos que ela está com a minha família. Amém, isso é bom Ai, era demais, né? lindo. Deixa eu mandar um beijo também para a tia Penha, que está lá em casa. Beijo, tia Penha. Douglas, obrigada também pela Eu que sua agradeço. participação. E obrigada, Raquel, Eu agradeço. também pelo seu desabafo hoje. Esse vídeo que viralizou aí nas redes sociais, que a Tati Pezin postou, também traz uma carga emocional muito forte, faz a gente refletir.